E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver que a ciência já começa a aprender como frear o envelhecimento. Enquanto isso, os robôs passam a se mover como se tivessem um corpo vivo. Nós vamos falar também que as inteligências artificiais estão sendo estudadas agora como organismos vivos e os humanoides estão trabalhando conectados direto ao espaço. As máquinas estão se preparando para sair da Terra. E até mesmo o próprio corpo humano está entrando em modos inéditos de hibernação para a economia de energia. E quando juntamos tudo isso, fica claro, não é só a tecnologia que está avançando, é a própria ideia de limite que está sendo redesenhada. Bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. E todos esses avanços e consequências que a inteligência artificial está trazendo levantam um ponto que a gente precisa sim encarar com maturidade. Porque quando o CEO do próprio Google diz que nenhum emprego está realmente seguro, nem o dele, isso não é apenas uma previsão distante, é um sinal de agora. O mercado não está acabando, ele está mudando de forma silenciosa, mas sim, ele está mudando. São menos vagas estáveis, mais tarefas fragmentadas e cada vez mais exigências de quem sabe usar tecnologia. E é aqui que eu preciso ser honesto com você. Quem não aprender a usar a inteligência artificial nos próximos anos não vai perder seu emprego. Vai sim parar de ser considerado apto para ele. E eu te indico a Áurea, a inteligência artificial da Gênesis, que aqui no canal você tem visto eu falar dela já há um bom tempo. E um dos motivos de eu realmente fazer isso é que ela é diferente de outras plataformas, que só te dão um acesso aos modelos. Já a nossa Áurea X te entrega a vantagem estratégica, e isso graças ao novo AX Fusion. Esse é o motor inteligente por trás da plataforma. Você não precisa escolher um modelo de inteligência artificial, apesar de ter vários ali dentro. Basta você abrir uma conversa e o sistema entende a sua intenção. Usa o melhor modelo para aquilo que você quer. ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, Perplexity, ou seja, você apenas digita e terá o melhor resultado possível. Tudo isso é combinado para entregar respostas mais precisas, textos mais inteligentes, análises profundas e produtividade real. O link está aqui na descrição e também no comentário fixado. E você que me vê grandão na sua TV, que eu sei que muita gente faz isso, usa o QR Code que está na sua tela. Eu acho que aqui, eu nunca sei exatamente. Aqui ou aqui, em algum lugar vai estar, é só clicar, valeu? Envelhecer sempre foi tratado como uma lei imutável da biologia, um processo silencioso, progressivo e até hoje inevitável. Mas e se o envelhecimento não fosse apenas um destino, e sim um estado que pode ser desacelerado ou até mesmo interrompido? Pesquisadores do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Cornell acabam de apresentar uma descoberta que pode mudar profundamente essa lógica. Eles identificaram que estruturas microscópicas chamadas vesículas extracelulares, essas que são pequenas partículas liberadas pelas células, são capazes de bloquear um dos principais motores do envelhecimento celular: a senescência. Senescência é o momento em que a célula perde a capacidade de se dividir, crescer e se reparar. Ela não morre imediatamente. Ela permanece ali, mas disfuncional e inflamada, atrapalhando todos os tecidos ao redor. Com o tempo, esse acúmulo de células senescentes contribui para rugas, perda muscular, declínio cognitivo, fragilidade e praticamente todas as doenças associadas à idade. O que a equipe de Cornell descobriu é que vesículas extracelulares derivadas de células-tronco embrionárias conseguem proteger as outras células desse processo aí. Nos experimentos, os cientistas extraíram essas vesículas de camundongos e as adicionaram em células comuns já a caminho da senescência. O resultado surpreendeu até mesmo os próprios pesquisadores. As células tratadas simplesmente não envelheceram. Enquanto as células normais entravam em colapso, perdiam a função e paravam de se dividir, as células que receberam as vesículas continuaram crescendo, se replicando e funcionando como se fossem jovens ainda. Em outras palavras, não é o soro da juventude, não é uma reprogramação genética agressiva e não é substituir células. É usar mensagens biológicas naturais para dizer às células: continue funcionando. A própria autora do estudo descreveu o processo como, abre aspas, aproveitar o poder da juventude, fecha aspas. E se hoje conseguimos impedir uma única célula de envelhecer, quanto tempo ainda falta para tentarmos fazer isso com o corpo inteiro? Bem, enquanto isso não acontece, existem empresas querendo ensinar as máquinas a se moverem como corpos vivos.
Desde quando surgiram os primeiros robôs humanoides, eles são bons em duas coisas, e de forma separada. Ou sabem andar, ou sabiam manipular os objetos. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo, com bastante fluidez e equilíbrio e intenção, sempre foi um dos maiores gargalos da robótica. E agora a Figure afirma ter cruzado exatamente essa fronteira. A empresa revelou o Helix 02, a nova geração do seu sistema de inteligência artificial, capaz de controlar um humanoide de corpo inteiro como um único organismo integrado. O anúncio veio acompanhado de um vídeo direto, sem cortes, que mostrou o robô Figure 03 abrindo uma lava-louças, retirando pratos, organizando utensílios e depois recarregando tudo novamente, de forma totalmente autônoma, tá? Ou seja, nenhum operador humano, nenhuma teleoperação, nenhum comando passo a passo, apenas visão, sensores e inteligência artificial. Segundo a Figure, o Helix 02 representa a transição definitiva de robôs que executam movimentos isolados para robôs que raciocinam e se movem ao mesmo tempo. No centro disso tudo está uma arquitetura inspirada no próprio cérebro humano. Uma camada mais lenta decide o que precisa ser feito, outra transforma imagens em movimentos e uma terceira, extremamente rápida, cuida do equilíbrio, da força e do contato com o mundo real, com o mundo físico, e isso acontece em apenas milissegundos. Na prática, isso significa que o robô não precisa mais parar para pensar, depois se equilibrar e depois agir. Tudo acontece em conjunto. O resultado mais impressionante dessa abordagem é a chamada locomanipulação. Enquanto anda, o robô ajusta os braços. Enquanto segura um objeto, já corrige a postura. Enquanto alcança algo, já compensa o peso com o tronco e as pernas. Na demonstração, o humanoide chega a usar o quadril para fechar uma gaveta e o pé para levantar a porta da lava-louças quando as mãos estão ocupadas. Não são movimentos programados um a um, tá? São comportamentos emergentes, como se o corpo inteiro estivesse sendo usado como uma única ferramenta. Essa autonomia também é reforçada por sensores cada vez mais refinados. Nas pontas dos dedos, sensores táteis conseguem perceber as forças tão leves quanto o peso de um clipe de papel, segundo a empresa. Nas palmas das mãos, pequenas câmeras oferecem visão de ângulos que os olhos do robô não conseguem alcançar. Isso permite, por exemplo, pegar um único comprimido, segurar objetos frágeis ou procurar peças dentro de caixas bagunçadas. Segundo a Figure, parte desse avanço vem do abandono de milhares de linhas de código tradicional. Em vez de regras fixas, uma única rede neural foi treinada com mais de 1000 horas de movimentos humanos. Meus amigos, quando um robô começa a coordenar visão, tato, equilíbrio e intenção, fica cada vez mais difícil de enxergar a inteligência artificial apenas como um software, não é não? Talvez por isso, cientistas agora estejam começando a estudar a inteligência artificial da mesma forma em que eles estudam os sistemas vivos. A inteligência artificial sempre foi tratada como um software, código, algoritmos, linhas matemáticas executando instruções. Mas algo curioso está acontecendo agora nos laboratórios mais avançados do mundo. Cientistas começaram a estudar a inteligência artificial como se fosse um sistema biológico, e não no sentido metafórico, mas sim no sentido literal de aplicar métodos inspirados na biologia para tentar entender o que acontece dentro desses modelos enquanto eles estão pensando. Bem, eles fazem dessa forma porque a verdade é desconfortável. Nem mesmo os criadores das IAs mais avançadas conseguem explicar completamente o que acontece dentro delas, como elas chegam às próprias conclusões. Estes sistemas são frequentemente chamados de caixas pretas. Eles funcionam, produzem respostas impressionantes, mas os seus processos internos continuam, em grande parte, invisíveis para nós. Para tentar iluminar esse interior obscuro aí, pesquisadores da Anthropic desenvolveram ferramentas capazes de rastrear a atividade interna enquanto o modelo está executando a sua tarefa. O método é conhecido como interpretabilidade mecanística. A comparação feita pelos próprios cientistas é reveladora. É como usar uma ressonância magnética para observar um cérebro humano em funcionamento. Não para ver os pensamentos, mas para identificar os padrões, as ativações e os caminhos. Em outra frente, os pesquisadores criaram um tipo especial de rede neural chamada de Autoencoder Sparso. Ela funciona como uma versão simplificada e mais transparente de uma IA grande. Da mesma forma que biólogos usam organoides, que usando palavras simples é como versões em miniatura do cérebro humano, para poder estudar tecidos reais, esses modelos menores de inteligência artificial aí permitem observar os comportamentos internos sem a opacidade extrema dos sistemas gigantes. Um outro avanço importante é o chamado monitoramento da cadeia de pensamento. Nesse método, a própria IA descreve passo a passo o raciocínio por trás de suas decisões. É como executar um monólogo interno. Sabe quando você fala com você mesmo ali, sua mente fica falando, você fica escutando? É mais ou menos isso aí. E isso tem permitido identificar modelos que desenvolvem comportamentos problemáticos, estratégias enganosas ou desvios dos objetivos humanos. Mas, mesmo com todas essas ferramentas, com toda essa instrumentação e com toda essa vigilância,
Comportamentos inesperados continuam surgindo, modelos que alucinam, modelos que enganam, modelos que incentivam atitudes perigosas, e isso tudo é um paradoxo inquietante. Estamos colocando as IAs em hospitais, em escolas, em igrejas, além também de em decisões médicas e em suporte emocional e em tribunais. E isso tudo está acontecendo mesmo sem compreendermos plenamente como é que elas funcionam por dentro. E se essas inteligências artificiais já são complexas demais para serem totalmente compreendidas, o que é que acontece quando elas deixam os laboratórios e passam a operar em qualquer lugar do nosso planeta? A China acaba de mostrar que a autonomia dos robôs com inteligência artificial agora pode vir direto do espaço. Em um evento da indústria espacial comercial em Pequim, o Centro de Inovação em Robótica Humanoide apresentou o robô Tiangong executando tarefas enquanto ele era controlado exclusivamente por um satélite de internet em órbita baixa. Nenhuma conexão terrestre, nenhuma rede convencional. Todo o comando, a teleoperação e a transmissão de vídeo aconteceram diretamente entre o robô e um satélite da constelação Galaxy Space, orbitando a centenas de quilômetros acima da Terra. Na demonstração, o Tiangong se aproximou de um robotáxi autônomo da WeRide, recebeu um documento e o recuperou com movimentos estáveis e precisos. Ao mesmo tempo, uma transmissão de vídeo ao vivo em 720p foi captada da perspectiva do próprio robô e, consequentemente, ela era enviada em tempo real para uma central de comando remota. Vendo toda a nossa tecnologia hoje, pode parecer simples isso aí, não é não? Mas, acredite, não é. Até hoje, praticamente todos os robôs avançados dependem de infraestrutura terrestre para operar com segurança, Wi-Fi industrial, redes privadas ou até o 5G. Quando essa conectividade falha, a autonomia também falha. O que os engenheiros chineses provaram é que essa dependência começa a deixar de existir. Com 1,63 m de altura e capacidade de se locomover a cerca de 6 km por hora, o Tiangong já era conhecido pela sua mobilidade, mas agora ele ganha algo muito mais poderoso do que a velocidade: alcance global. Ao usar satélites em órbita baixa, o robô passa a poder ser operado, teoricamente, em qualquer lugar do planeta onde exista visão aberta para o céu. Desertos, áreas montanhosas, zonas de desastre, plataformas marítimas, regiões sem infraestrutura. Essas áreas agora deixam de ser exceção. E isso muda completamente o papel da robótica. Em vez de máquinas confinadas a fábricas ou ambientes controlados, começamos a falar de robôs que são capazes de chegar aonde os seres humanos não conseguem ou não deveriam ir, né? Inspeção de oleodutos em regiões remotas, busca e resgate após terremotos, apoio a equipes em áreas isoladas, manutenção em instalações perigosas. Tudo isso sem precisar construir primeiro uma rede de comunicação no local. O mais impressionante é que essa demonstração não é conceitual, ela já funciona. E quando você combina robôs humanoides, teleoperação avançada e comunicação via satélite, surge uma nova categoria de máquinas, não apenas autônomas, mas agora verdadeiramente planetárias. Não estamos mais falando de robôs presos a prédios, estamos falando agora de robôs que podem trabalhar onde houver o céu. Isso quer dizer que o próximo passo lógico é levá-los para além da própria Terra. E essa etapa aí já tem até data marcada, tá? Antes de existir um ser humano pisando em um novo mundo, alguém precisa montar os canteiros de obras por lá. E pela primeira vez, esse alguém aí pode não ser um ser humano. A empresa Engine AI, aquela que mostrou o T-800 dando uma bica no próprio CEO, acaba de anunciar uma parceria com a companhia de voos espaciais comerciais Interstellar para enviar um robô humanoide da sua empresa a uma missão suborbital em 2028. O objetivo não é espetáculo e por enquanto não é lutar com nenhum alien lá fora não. É um teste brutal de sobrevivência. O robô será lançado ao espaço para operar em ambientes de microgravidade, onde não existe o chão, o peso, o apoio fixo ou referências estáveis. Isso é um ensaio geral para um futuro em que máquinas bípedes assumirão tarefas em órbita, em estações espaciais e, eventualmente, também em outros mundos, por que não? A NASA, por exemplo, já vem desenvolvendo há vários anos o robô humanoide chamado Valkyrie, que é projetado para atuar em ambientes extremos, com foco em missões lunares e marcianas. Em paralelo, a agência colabora com empresas como a Aptronic, criadora do humanoide Apollo, acelerando assim a transição da robótica espacial do laboratório para aplicações reais. E existe também um nome que é impossível de ignorar quando nós falamos de robôs humanoides e viagens a Marte. Elon Musk já afirmou várias vezes que pretende sim enviar robôs humanoides Optimus para Marte a bordo da Starship antes mesmo de os humanos chegar por lá. A lógica por trás disso é simples, deixar que as máquinas preparem o terreno antes que os humanos cheguem por lá. Eles vão construir as estruturas, montar sistemas, consertar as falhas, tudo isso antes da chegada das pessoas. E a aposta em humanoides no espaço não é sobre substituir os astronautas humanos, mas é sobre poupá-los. Os robôs humanoides são ideais para serem enviados porque eles usam ferramentas feitas para os humanos e se movem
em ambientes projetados exatamente para corpos humanos. Não é preciso reinventar toda uma infraestrutura, é só trocar quem faz o trabalho pesado. Enviar um robô humanoide em um voo suborbital é um passo pequeno em distância, mas é gigantesco em validação. Significa provar que sensores, atuadores, baterias, sistemas de controle e as estruturas mecânicas continuam funcionando mesmo quando submetidos à vibração extrema, aceleração violenta e à ausência de peso. Se der certo, nasce oficialmente um novo setor: trabalho robótico fora da Terra. Não apenas exploração, não apenas pesquisa, mas manutenção, construção e operação. Talvez, quando o primeiro ser humano caminhar por uma base em Marte ou na Lua, ele não vai encontrar um lugar vazio, já vai encontrar algo feito por robôs. Mas não são apenas as máquinas que estão sendo preparadas para as longas jornadas, tá? A própria biologia humana começa a revelar modos ocultos de sobrevivência. E com essa afirmação surge a pergunta: e se o corpo humano tivesse um botão escondido, capaz de desacelerar quase tudo? Respiração, batimentos, consumo de energia, temperatura. Claro, não como nos filmes de ficção científica, mas como um mecanismo biológico real. Cientistas da Universidade de Harvard identificaram um grupo específico de neurônios no cérebro que é capaz de induzir um estado profundo chamado de torpor, que é uma condição em que o metabolismo e a temperatura corporal despencam por longos períodos. O estudo, liderado pela pesquisadora brasileira Natália Machado e publicado na revista Nature, mostrou que esses neurônios ficam no hipotálamo, mais precisamente no núcleo mediano pré-óptico, e possuem uma característica curiosa. O mesmo conjunto de células conseguem controlar dois estados completamente opostos. Quando esses neurônios são inibidos, o corpo entra em febre. Agora, quando eles são ativados, o organismo entra em torpor. Durante esse estado, camundongos reduziram o metabolismo em até 80%. É como se o corpo entrasse em modo de economia extrema. Em vez de lutar para manter a temperatura, movimento e atividade, ele passa a preservar energia. E isso muda completamente o que nós entendemos sobre os limites da fisiologia humana. Hoje, a medicina já utiliza algo chamado de hipotermia terapêutica em alguns casos, como após paradas cardíacas ou lesões cerebrais. Mas essa técnica tem limitações importantes. O resfriamento é pequeno, pode causar tremores intensos e traz riscos como instabilidade cardíaca. A grande diferença dessa nova descoberta é que, ao ativar diretamente os neurônios responsáveis pelo torpor, o corpo reduz a temperatura sem disparar os mecanismos de defesa que normalmente tentariam aquecê-lo novamente. Ou seja, não é forçar o corpo a esfriar, é convencê-lo a esfriar. Viagens para Marte, por exemplo, podem durar cerca de 1000 dias, considerando ida, permanência e retorno. Manter um ser humano totalmente ativo durante todo esse tempo exige enormes quantidades de comida, oxigênio, água e energia. Agora, se for possível induzir períodos controlados de torpor em seres humanos, o consumo de recursos cairia drasticamente. Enquanto aprendemos a desacelerar o nosso próprio corpo, a indústria aprende a desacelerar o impacto ambiental das máquinas, até mesmo nos lugares mais extremos do nosso planeta. A empresa canadense Eldorado Gold anunciou que vai substituir parte da sua frota subterrânea por caminhões totalmente elétricos de 50 toneladas. Mas o detalhe mais impressionante não é apenas que eles são elétricos, é a forma como eles continuam trabalhando. Quando a bateria está perto de se esgotar, o caminhão não precisa esperar horas para recarregar. Ele se dirige sozinho até uma estação automática, onde um sistema robótico remove a bateria descarregada e instala uma outra totalmente carregada. Caminhões a diesel liberam gases tóxicos, calor excessivo e exigem sistemas gigantescos de ventilação para manter o ar respirável. Em minas profundas, a ventilação é um dos maiores custos operacionais. Ao eliminar os motores a combustão, a mina passa a gerar menos calor, menos poluição e menos ruído. Isso reduz drasticamente a necessidade de ventilação forçada. Na prática, significa minas mais seguras, mais silenciosas e mais eficientes. E existe um efeito colateral poderoso e benéfico. Se a mineração fica mais limpa e eficiente, torna-se viável explorar profundidades maiores sem multiplicar os custos de infraestrutura. E isso, claro, amplia bastante o acesso a depósitos minerais que antes eram economicamente inviáveis. E muitos desses minerais são justamente os que alimentam a transição energética: lítio, níquel, cobre, cobalto, terras raras. Ou seja, veículos elétricos estão sendo usados para extrair os materiais que tornam possíveis outros veículos elétricos. É um ciclo. E entre células que param de envelhecer, robôs que aprendem a usar o seu próprio corpo, inteligências artificiais tratadas como sistemas vivos e máquinas assumindo trabalhos que antes colocavam as pessoas em risco, fica claro que a tecnologia está mudando de papel. Ela deixa de ser só novidade e começa a ser solução. Meus amigos, o futuro pode ser sim muito mais saudável, mais seguro e mais humano, mesmo apesar das máquinas. Claro, desde que a gente, decida usar essas ferramentas aí para melhorar a vida e não apenas para impressionar as pessoas.
Lembrando que todas as fontes de tudo que você viu está sempre aqui na descrição. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e nos vemos no próximo. É só clicar em uma das 2 sugestões que estão na tua tela que nós nos vemos ali. Valeu? Tchau, tchau.